Amém? Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém? Dia maravilhoso. Dia de adorar, engrandecer e louvar o nome do Senhor. Ele já até aí, abriu aí o sol. Esse dia maravilhoso, céu azulado. Trouxe você até aqui. E só por isso já é motivo de glória, de graça. Amém? Só por estarmos aqui de pé, como disse o pastor, fizemos aquela força sobrenatural para depois de uma semana com certeza desgastante para a maioria de nós que trabalhamos constantemente aí nesse mundo perverso, e a carne puxa, a gente para aquela cama maravilhosa. Mas o Senhor nos desperta por meio do seu Espírito Santo para dizer: eu sou o refrigério, eu sou o verdadeiro descanso, é em mim que você tem que descansar. E aí nós entendemos isso, levantamos, damos glória e estamos aqui na casa de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, por aqueles que ainda não entenderam isso. São muitos. Nós percebemos que tem muitos bancos vazios. E isso é triste para nós, que entendemos que é importante estarmos juntos, como o pastor falou. O que me deixou feliz naquela cantina não foi vender tudo, foi a comunhão desde o momento que foi proposto a cantina na célula, onde todos ali se propuseram a fazer a sua parte. Cada família que pôde trouxe um tipo de caldo, e todos os outros se propuseram a trabalhar em alguma coisa, até aqueles que não puderam estar. E isso reverberou nos irmãos que ficaram ali, conversando ali, trocando ideias sobre o que aprendeu na noite. E hoje não vai ser diferente, irmãos. Nesse mês especial, mês que o Deus maravilhoso separou para nós aqui do Centro Evangelístico de Itaboraí, para falarmos um pouco sobre família. E ao longo desse período, desse mês, nós vamos ter diversos irmãos aqui falando sobre isso. E eu queria iniciar hoje, Deus colocou no meu coração a passagem de Romanos, aí você pode abrir Romanos 11, versos 17 a 24, e marca aí também outra passagem que nós vamos também estudar um pouco, Gálatas 3, 26, 29, então Romanos 11, 17 e 24 e Gálatas 3, 26 a 29. Você pode marcar na sua palavra, que a gente vai aprender um pouco com o Senhor, que Ele colocou no meu coração quando o pastor pediu para que hoje eu trouxesse uma palavra que Deus tenha colocado. E Ele colocou essa palavra, e eu já vou começar. É um hábito muito interessante que a gente vai copiando, que é bom, irmão? Tem que copiar. E eu tenho pedido a Deus aí os títulos, pastor, das mensagens. E o título que ele me deu aqui dentro da palavra, que ele me deu logo essa palavra, enxertados. Quando o pastor falou comigo, veio na minha mente enxertados. Porém, enxertados, mas filhos mediante a fé. É a nossa palavra de hoje. Então entenda. Vamos entender um pouco o que é isso. No Romanos, capítulo 11, versos 17 a 24, fala assim, e se alguns ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, em algumas traduções fala bravos, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pé pela fé. Então, não se ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme
que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caírem, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, ou melhor, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que não são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Aqui o Senhor está falando, só para entender um pouco mais, eu não sei se alguém entende o que é enxerto. Enxerto é quando você pega uma planta original, usa ela, a base dela, a raiz dela, e coloca nos ramos dela outros ramos de outras plantas, para que aquelas plantas se desenvolvam. Então, geralmente a gente entende muito aí enxerto de laranjeira, onde a base é o pé de limão. Pega-se galhos da laranjeira, coloca-se no pé de limão, porque o pé de limão é mais resistente. A raiz é original, é mais resistente. E aqui o Senhor está falando a respeito do futuro de Israel e daqueles que foram enxertados. Aqui o Senhor falou que alguns ramos foram cortados. Os ramos originais, irmãos, são os judeus. E eles foram cortados, quebrados. E os ramos bravos, zambujeiros, somos nós, gentios, que fomos enxertados nessa oliveira. Esses novos ramos têm o direito de ser filho a partir desse momento. Mas não pode se orgulhar disso, pois eles dependem da raiz. Nós dependemos da raiz, que é Deus, que deu o seu próprio Filho Jesus para nós nos redimir, que nos redimiu desse pecado, desse tipo de pessoa que éramos, bravas, zambujeiros, e não vice-versa. Deus não depende de nós, irmãos. Deus não depende de nós. Tem tem irmãos sonhando com Jesus naquela parte do mundo onde o evangelho não chegou e se convertendo. Então Deus não precisa de nós. Ele é que nos convida para a missão que é dele. Essa missão maravilhosa. E o fato de nós sermos enxertados não sugere que esse mérito é nosso, por nossas obras. E não nos coloca acima dos judeus, irmãos. A diferença aqui, irmãos, está bem clara. É a fé. Não é o mérito, não é a obra, irmão, que vai te levar à salvação. Alguns judeus foram quebrados justamente por falta de fé. Assim como alguns de nós vão ser quebrados, mesmo enxertados, por falta de fé. Então nós, irmãos, temos que entender que essa fé, esse firme fundamento de crer naquilo que não se vê, mas que a gente espera, é o mais importante no caminho que nós estamos traçando, a partir do momento que entendemos e somos enxertados nessa oliveira, a partir de Jesus Cristo. E aqui Paulo frisa claramente esses dois caráteres de Deus que nós temos que prestar atenção. A severidade para aqueles que caírem. Não queira cair, irmãos, na severidade de Deus. Hoje nós temos a oportunidade, mais uma oportunidade, porque se estamos aqui com vida é porque Deus nos dá uma oportunidade. Ele nos chama para algo melhor, de entender que Ele é bom para aqueles que creem, mas também Ele é severo para aqueles que caem. Então, irmãos,
tem condição para isso. É condicional ser enxertado. Essa bondade de Deus, ela é condicionada. Muitos banalizam a graça, mas ela é condicionada. Tudo o que fazemos nessa terra, irmãos, vai ter consequência. Só nesse pedaço, nessa parte que lemos, já podemos ver que não tem qualquer possibilidade, irmão, de apostasia. A apostasia cai aqui. Porque quando nós é chamado esfriamos na fé, mas será que um dia fomos quentes? Porque aquele que realmente entendeu que essa bondade é condicionada à fé, ele vai perseverando de fé em fé, para alcançar essa vida eterna. Nós temos que manter a nossa fé ativa, sem voltar ao pecado, para que não sejamos cortados da fonte. Entenda isso, meu irmão. Hoje, Deus colocou no meu coração que para que você saia daqui entendendo ao menos isso, que você tem que manter a sua fé ativa. Mas Deus aqui, no verso 23, ele traz também uma mensagem de esperança. E está dizendo aqui, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então você, irmãos, que está se sentindo fora do caminho, ou que por algum momento está desanimado, aqui está a sua esperança, assim como para aqueles israelitas que foram quebrados, ainda há chance, se eles não permanecerem na incredulidade. Então, por isso nós devemos fortalecer a nossa fé todo dia, mantê-la ativa. Se não permanecermos na incredulidade, se eles não permanecerem na incredulidade, se eles entenderem que a salvação está em Cristo Jesus, eles vão ser enxertados novamente. Então há essa possibilidade, meu irmão. É por isso que nós, que estamos aqui como servos de Deus, que entendemos isso, que estamos ali de fé em fé e que queremos compartilhar, assim como naquela cantina ali, compartilhar com os irmãos, os chamados evangelizadores, nós que estamos nessa guerra constante, nós devemos estar mais animados a cada dia, inclusive com o não, principalmente com a recusa, com o não. Aquilo tem que dar mais força para nós. Nós devemos deixar a porta aberta para aquele irmão, porque muitas vezes nós nos sentimos frustrados quando vamos levar uma palavra, um ensinamento, vamos falar algo e o irmão não entende, ou o irmão é reticente, principalmente aqueles que são chamados desviados, que ele entende a palavra, ele estudou a palavra, foi criado no movimento, na família com a palavra, mas ele não entendeu a essência de ser filho, de estar enxertado nessa raiz. Ele não vigiou, ele não manteve a fé ativa, está fora, está quebrado. Às vezes a gente se sente frustrado, porque às vezes parece que ele não está entendendo. Na nossa angústia de resgatá-lo, fechamos a porta. Mas, irmãos, eu quero trazer ao seu coração que a partir de hoje você vai entender que quem transforma essas pessoas é Deus, é o Espírito Santo. Então deixa esse Espírito Santo te usar, meu irmão. Deixa ele trazer à sua boca palavras no momento certo. Não queira você fazer por Deus o que é para Deus fazer. A missão é de Deus, Ele que nos chama para participar. Então, mantendo a nossa fé ativa na comunhão com os irmãos, na leitura da palavra, nós devemos manter, irmãos, sempre a porta aberta. Quantos de nós, irmãos, não fomos resgatados porque um outro irmão, uma igreja, um pastor, um amigo manteve a porta aberta?
Não feche a porta, irmãos, para aqueles que venham até você. Porque se Deus achou lugar para nós, ramos bravos, ambujeiros, nessa oliveira, certamente Ele estará disposto a enxertar outros nessa oliveira, nessa raiz. E certamente aqueles judeus também que se arrependerem e entenderem que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador para a vida deles, vão ser enxertados de novo nessa oliveira. Então, irmãos, entenda que o Senhor, Ele quer que você esteja em comunhão, com a fé ativa, apartado do pecado. E de fé em fé, irmãos, nós vamos obter a vitória em Jesus Cristo. E para reforçar e você entender o que significa ser enxertado, ser filhos mediante a fé, aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29, fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego. Traduzindo, podemos colocar nós aqui. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque você é filho, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você pode glorificar a Deus, porque pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, ser cristão é ser um pequeno Cristo. E tal qual Cristo, nós devemos viver aqui nesta terra. E esse Cristo, que aqui é bem frisado pelo Senhor por meio de Paulo, ele diz que só por meio da fé nesse Cristo nós podemos ser enxertados nessa videira. Aqui ele reafirma que só pela fé nesse Filho amado nós já podemos ser enxertados, nós podemos ser enxertados nessa videira. Irmãos, é um privilégio para nós nos tornarmos filhos, sermos como descendentes de Abraão, porque é uma promessa de Deus dada a ele. Esse é um ponto, irmãos, que todos nós que cremos nesse Senhor maravilhoso, nesse Jesus maravilhoso, nós já não discutimos mais, porque é maravilhoso entender e sentir que somos filhos de Deus. Sabemos que esses filhos de Deus, eles são co-herdeiros, como Cristo é filho. Os filhos de Deus, eles têm direito a adorar, a clamar a esse Abba Pai. Esses filhos, eles têm direito a receber essa glória, a ser revelada essa glória a eles. Nós vamos ver isso em Romanos 8. E, irmãos, graças a Deus podemos desfrutar disso. Porque dificultoso é, irmão, aquele que está fora desse entendimento. A vida para ele, irmãos, vai ser uma vida de tormento. Muitos de nós concordamos que há essa necessidade de ser filhos. Mas porque sempre ou quase sempre não concordamos em relação a quem são esses filhos? Por que queremos dizer esse é, esse não é? Mantenha a porta aberta, irmãos, para aqueles que chegar a ti. Nós não somos julgadores, irmãos. Nós somos
conservos, nós somos filhos, nós temos a mesma ou a maior ou a melhor das missões aqui nessa terra, tal qual Cristo. Ele mesmo disse: vocês em mim farão coisas maiores. Pela fé, meu irmão, podemos mover montanhas. Pela fé curamos. Pela fé, irmãos, expulsamos demônios. E a fé nesse Cristo maravilhoso. E esse Cristo maravilhoso não veio apontar ninguém. Quem somos nós? Então entenda, irmãos, que mediante a fé nesse Filho amado, nesse Jesus maravilhoso, que sonda o nosso coração, meu irmão. Irmãos, não há como esconder nada desse Deus maravilhoso, Ele sonda o nosso coração. Não se aflija, meu irmão, porque Ele está vendo a sua angústia. Fique firme, mantenha a sua fé. Nós às vezes esquecemos de analisar essa partezinha da mensagem. Vós sois filhos de Deus mediante a fé. Essa fé, irmão, tem que se manter ativa para que a sua família vá bem. Essa fé tem que se manter ativa para que você possa resistir. Porque o fato de ser filho de Deus, ser um pequeno Cristo aqui nessa terra, nos torna também responsáveis, irmãos, pelo outro que ainda não entendeu isso. O pastor falou aqui, e Deus já vem trabalhando isso, graças a Deus, para me deixar mais tranquilo em toda a pregação. Ele já vem me ajudando no louvor. E o pastor falou aqui que nós fomos comprados. E essa aqui é a simbologia que Jesus deixou para nós entendermos que fomos comprados pelo maior preço que possa existir nessa terra. Nós fomos comprados a preço de sangue. O próprio Jesus se entregou por nós, verteu o sangue naquela cruz, para que nós nos tornássemos filhos, fôssemos enxertados nessa videira maravilhosa, nessa raiz que é Deus. E nós que fomos comprados, remidos pelo precioso sangue de Jesus, que tivemos a nossa alma purificada, temos que entender que isso vai permanecer assim desde que nos mantemos no caminho obediente. Vamos ver em 1 Pedro. E que nós fomos regenerados por conta dessa palavra maravilhosa que aqui estamos hoje a ouvir. É essa palavra maravilhosa que nos vai nos manter nesse caminho maravilhoso da direção até Jesus Cristo, que vai nos regenerando, nos mantendo firmes, nos trazendo, nos tirando daquela apostasia. Irmãos, aquele que entende que pertence a esse Cristo, ele tem que se submeter à obediência a esse Deus maravilhoso, à sua autoridade. Essa é uma das condições para sermos filhos de Deus. Por isso, Paulo deixa claro: se sois filhos de Cristo, se sois filhos de Deus, sois um Cristo. Também somos descendentes. E como descendentes temos essa responsabilidade. Para gozarmos desse privilégio, dessa promessa que Deus fez a Abraão, nós devemos manter a nossa fé ativa. Temos que parar de murmurar. Temos que parar de reclamar. Quando nós paramos de murmurar, de reclamar, é um sinal que nós dependemos. Dependemos desse Pai. Dependemos de sua orientação. Dependemos de algo maior do que nós. Porque quando ele fez a promessa a Abraão, que ele disse que
seria multiplicada a sua descendência nessa terra. Ele deixou claro e já deixou apontado que isso tinha uma condição, de que aquele povo se mantivesse no caminho, que aquele povo se mantivesse na direção. Mas somos falhos, irmãos. Somos seres humanos. Somos falhos. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele deixa claro que aquele que se manter, aquele que retornar, aquele que enxergar, aquele que se arrepender genuinamente, poderá ser enxertado novamente na videira. E hoje você tem essa oportunidade, meu irmão. Hoje você tem essa oportunidade. Porque todos nós em Cristo Jesus temos essa oportunidade de entender nossas mazelas, de compreender que estamos errando e nos arrepender genuinamente. Davi é um exemplo claro desse tipo de arrependimento. É um exemplo claro de uma pessoa que, embora ser humano, que se rendeu a algumas concupiscências dessa terra, ele, quando percebia que ele estava saindo da direção, ele reconhecia isso genuinamente. Ele reconhecia isso de coração. Ele se arrependia genuinamente. E é por isso que é dito que ele é segundo o coração de Deus, porque Deus, Ele quer um coração assim, arrependido. João Batista já dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E só assim, irmãos, mediante a fé em Jesus Cristo, quando nos arrependemos, nós podemos receber esse Cristo genuinamente, ser batizado. Esse ato de ser batizado, meu irmão, é um ato maravilhoso. É um ato que nós declaramos para Cristo que não somos mais aquela velha criatura. Nós enterramos, sepultamos aquela velha criatura. Nós dizemos e declaramos para Cristo que nós entendemos que Ele é o suficiente para nós, que nós vamos depender dEle a partir daquele momento. Por isso, todos quantos forem batizados. Então, irmãos, essa passagem inteira aqui que nós lemos mostra nessa Bíblia maravilhosa o ensinamento que Deus deixou para a gente, que pela fé, aceitando, mediante essa verdade que é Cristo Jesus, é que nós vamos ser verdadeiramente enxertados nessa videira. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção de todos nós para que possamos nessa manhã pensar. Se verdadeiramente temos fé em Cristo, se verdadeiramente estamos motivados, se verdadeiramente entregamos a nossa vida para esse Cristo, se verdadeiramente abandonamos aquele velho homem, abandonamos as práticas perversas que nós outrora como velho homem fazíamos, porque, irmãos, só vão ser enxertados na raiz dessa oliveira maravilhosa aqueles que realmente se arrependerem, aqueles que realmente entenderem que um filho de Deus é aquele que tem essa fé inabalável no seu Filho Jesus,
é aquele que é obediente à sua palavra, é aquele que é perseverante e mantém a sua fé ativa, que vive de fé em fé. É por isso que a palavra diz que ninguém pode ser um filho de Deus sem ter fé e ter sido batizado em Cristo Jesus. Essa é a condição, irmão, para a bem-aventurança da nossa vida. Essa é a condição para você sair desse problema. Essa é a condição para você ter paz em meio à dificuldade. E é importante, irmãos, que você saia daqui entendendo isso. Nós devemos manter a nossa fé ativa. E aí há diversas maneiras de manter a fé ativa, irmão. A primeira delas é a oração. A oração constante, a oração diária, a oração perseverante, a oração direcionada, a oração de agradecimento, a oração de petição, por que não? E quando nós, irmãos, entendemos isso e começamos a ativar a nossa fé todo dia, a todo momento, Deus vai nos mostrando essa missão maravilhosa. Deus vai nos colocando ferramentas maravilhosas para conquistar outros irmãos, gentios, bravos, jambujeiros, para ser enxertado nessa videira maravilhosa. E não se furte, irmãos, não fuja, porque severo é Deus para aqueles que desviam. Vou pedir para o Ministério de Louvor já se chegar. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Esse batismo, irmão, em Cristo Jesus, ele representa o fim da sua antiga vida e o início da nova vida em Cristo Jesus. E aqui tem, irmãos, hoje, nessa celebração que Deus deixou para nós, o símbolo máximo disso, de que somente pela redenção, pelo sangue vertido da cruz, pelo aquele Cristo maravilhoso, nós podemos ser restaurados, nós podemos ser glorificados. E ele foi tão maravilhoso que ele cumpriu tudo o que foi dito a respeito dele mesmo. Ele não veio aqui, irmãos, para abolir lei nenhuma. Ele veio para reafirmar e esclarecer. Porque o homem que vivia pela lei, ele vivia preso naquela letra fria. Por isso ele mandou o seu filho para remir todos nós do pecado, para tirarmos nós dessa simplesmente vida fria. E por meio do seu sangue vertido na cruz, nos redimir, nos limpar, nos abolir daquela velha criatura e nos dar uma nova vida. Você que nesta manhã entendeu que para ser enxertado, para ser filho, é somente mediante a fé. Esse é o momento de você se entregar para esse Jesus. Esse é o momento de você se colocar na sua posição junto a esse Jesus. Esse é o momento de você sepultar, de você matar, de você findar essa velha vida. Porque Deus é tão maravilhoso, irmãos. Lá em João 10, ele diz assim, que ele deixa claro assim, Jesus nos dá 3 promessas no verso 28 lá de João 10. Ele dá a vida eterna, ele dá a salvação no sentido de que nós, como filhos de Deus, ovelhas desse Jesus Cristo amado, jamais vamos perecer, e que ninguém
se apartará da sua mão. Então você que entendeu isso, que essa vida em Jesus é uma vida eterna, de como ovelha dele, você não vai perecer, essas dificuldades não vão te abater, e que ele tem o domínio de tudo, você está na mão dele. Esse é o momento, porque ele também deixa claro que essas pessoas são ovelhas. E nesse mesmo verso, ou melhor, no verso anterior, ele fala: essas ovelhas escutam a minha voz. E ele está falando nessa manhã para você. Essas ovelhas que escutam a minha voz, elas me seguem. E essa é a oportunidade que você está tendo nesta manhã, de ser essa ovelha, de ouvir essa voz, de fortalecer a sua fé, de ativar a sua fé em Cristo Jesus. E como ovelha que escuta o bom pastor, você o segue. E essa é a manhã da oportunidade que Deus, por meio desse entendimento de filhos mediante a fé, enxertados por meio de Jesus Cristo nessa oliveira, nós temos a chance, nós temos mais uma chance de ir bem nesta terra. E essa é a sua oportunidade que você tem. Um escritor e ministro cristão chamado Edward Brownwell, ele diz que, amigo, ser um filho de Deus mediante a fé é ser de Cristo, e ser descendente de Abraão é ser um Cristo, e ser batizado em Cristo Irmãos, mediante a fé nesse Cristo, nós nos tornamos filhos, nos tornamos um Cristo. E só assim podemos ser batizados em Cristo. Esse é o momento, irmão, de você abandonar essa velha criatura. Esse é o momento de você correr para esse Deus maravilhoso que nos dá a vida eterna. Esse é o momento de estar junto nesse aprisco, sendo cuidado por esse Deus maravilhoso. Esse é o momento, porque Ele nos garante que não vamos ser apartados dEle, que a mão dEle poderosa vai nos proteger. Mas Ele, como bom pastor, está falando com você, ovelha. Vamos segui-lo. Quantos querem se tornar filhos desse Deus maravilhoso? Quantos querem se tornar filhos hoje desse Deus maravilhoso? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, agradecidos pelo Senhor ter trazido a nosso coração essa palavra, que tal qual aqueles judeus que não entenderam quem era o Cristo e foram quebrados dessa videira, nós mesmos enxertados podemos também ser, desde que não o obedeçamos, desde que saiamos do seu caminho. Mas, Senhor, não é isso que queremos. Senhor, não é isso que queremos. Queremos ser enxertados, meu Deus. Queremos estar nessa raiz, nessa oliveira original, nessa oliveira maravilhosa. Queremos ativar nossa fé no seu Filho amado, Jesus. Queremos sim, Senhor, ser descendentes de Abraão, ser um Cristo, ser batizado realmente em Cristo, sermos ovelhas, Senhor, termos a vida eterna.
Guia-nos, Senhor. Traga à nossa mente o seu entendimento. Abra, Senhor, os nossos corações para esse entendimento. Ativa, Senhor, a nossa fé. Que possamos ser perseverantes nesta terra e estar com a porta aberta para todos aqueles que vierem a nós. Que possamos ser agentes de Cristo, pequenos cristos nessa terra, meu Deus. E somente mediante ao próprio Jesus, a redenção que Ele nos trouxe, a verdadeira morte desse velho homem que foi sepultado, podemos perseverar em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de entender por meio da sua palavra que somente mediante a fé em Cristo Jesus podemos ser enxertados na videira, nessa árvore de vida eterna, e por meio desse enxerto sermos filhos amados do Senhor. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que essa ação seja habitual e contínua na nossa vida, que nós possamos perseverar de fé em fé e, como ovelhas, ouvir a sua voz e te seguir.